obrigatoriamente o filho do trabalhador, né, tem que estar, ou melhor, o trabalhador, quando interessado, o trabalhador da indústria, ou a criança, para se inscrever, o pai ou a mãe tem que trabalhar na indústria. Agora, áreas como educação de jovens e adultos, pessoas que perderam a oportunidade de estudar e querem retomar esse processo, o SESI tem bastante espaço, quase todas as unidades oferecem esses cursos, né? Tanto da educação fundamental como o ensino médio, e que está à disposição, sim. E algumas outras áreas, alguns cursos, algumas coisas que nós temos aí que, evidentemente, muitas vezes há a possibilidade de aceitar pessoas que não estão ligadas diretamente à indústria. Legal. Paulo, você mandou a pergunta para nós aqui, realmente chegou só essa daqui, e ele faz a seguinte pergunta, Humberto. Quando o resultado do programa aponta uma deficiência da empresa, como por exemplo, a alimentação servida no restaurante, que ela contribui para diabetes, para hipertensão, para tudo, como o SESI age junto à indústria quando é detectado isso? Boa pergunta, Paulo. Acho que falar em alimentação, acho que da base da saúde das pessoas, né? O primeiro processo para as pessoas serem saudáveis é se alimentar de uma maneira adequada, né? A gente tinha um ritmo de vida, questão de 30 anos atrás, hoje as pessoas estão mais sedentárias, andam menos, né? Andam sempre de carro ou de ônibus, então para chegar nos seus locais, antigamente a gente andava, eu que tenho 57 anos, né? Então andava muito a pé, né? Porque não existia tanta facilidade com o transporte pessoal e muitas vezes até o próprio transporte coletivo, né? E hoje a gente tem assim, esse sedentarismo aí que a maioria das pessoas estão inseridas. Então, quando você, na empresa, é detectado que, de repente, você tem lá um número grande de pessoas obesas, como eu já disse, é livre-arbítrio da empresa procurar as alternativas, mas o SESI tem disponibilidade, por meio lá da nossa divisão de alimentação, de conversar com o pessoal, fazer uma análise do seu restaurante ali naquela empresa e verificar se as condições e as atividades exercidas por aqueles trabalhadores, se a alimentação está adequada àquele tipo de atividade, né? E também inserir, o SESI tem um programa muito interessante, desde 99, é um programa chamado Alimente-se Bem, que aí você insere as fibras, procura trabalhar muito com cascas, com ramas, não pelo fato de você ver a alimentação no contexto econômico, mas que isso traz vitaminas, traz proteínas, uma série de vantagens para as pessoas que passam a se utilizar desse tipo de alimentação. Então, no dia a dia, é conversado com o pessoal daquele restaurante e verificado quais são os problemas que possivelmente possa ter. As nossas técnicas vão lá, conversa, faz uma análise, faz um diagnóstico e com a empresa, em conjunto, os três, tanto a empresa do restaurante como a própria empresa e o SESI, cria lá algum mecanismo para, de alguma forma, você tentar mudar os hábitos alimentares daquela coletividade, né? Legal. A Lúcia Maria de São Bernardo, ela faz a seguinte pergunta. Quanto tempo leva ou dura o programa até que se obtenha os resultados? O programa, ele tem assim, o diagnóstico é feito, nós atendemos em média de 80 a 90 trabalhadores por dia, então depende do tamanho da empresa, né? Se uma empresa aí uma empresa média com 300 funcionários, você faz em uma semana, você faz o diagnóstico, depois mais 15 dias úteis para nós prepararmos todo o material, o relatório e devolver para a empresa. Aí fica a critério da política que a empresa vai implementar para o quadro de risco que ela encontrar, porque às vezes, de repente, a empresa já é uma empresa preocupada. Sim. E já vem fazendo um trabalho, a gente tem encontrado muito isso, viu, Balista? Isso é bacana. Dentro das empresas, e assim, a empresa faz o diagnóstico para tirar a dúvida, mas assim, tem muitas empresas que nós chegamos e a gente tira um relatório bem interessante, assim, já tem uma coisa relativamente equilibrada. Mas a maioria, evidentemente, ainda tem muita coisa, muito grau de risco aí na saúde das pessoas, ainda, né? Para trabalhar, né? Legal. O Ricardo Paulo, qualquer empresa pode participar? Como fazer e se tem custo? Ele parabeniza a gente falando que é muito bom o tema do programa. Obrigado, Ricardo Paulo. E como o Ronaldo falou, esse programa é para vocês, né? Ainda bem que vocês estão gostando do tema. Então, Ricardo Paulo, também uma pergunta bem interessante, porque nós temos
às vezes as pessoas falam assim, coisa de graça nem sempre tem valor, né? E esse programa é totalmente gratuito para a indústria, né? Então, a gente tem que levar em consideração que esse programa é feito para a indústria, não importa a atividade. Sendo indústria, ela pode participar, pode nos contatar, né? Depois eu posso deixar o telefone, o nosso e-mail. Por favor. Mas independente de se saber, porque às vezes tem indústria que ela é indústria comércio, ou ela só é montadora, enfim, nós não fazemos distinção. Entra em contato, nós fazemos a verificação, checamos lá o CNAE da empresa, né, o Código Nacional da Atividade Econômica. Se ele for indústria, se for contribuinte do sistema SESI, ele com certeza vai ser atendido, né? Legal. E também não temos tamanho de empresa, né? Empresa com 10, com 20, com 500, com 5 mil, o SESI faz a adequação de acordo com o tamanho da empresa, ele faz lá a atividade no sentido de atender todas, né? E até empresas que, por exemplo, têm uma unidade em São Bernardo, uma em Diadema, uma em São Paulo, isso não invalida a... Não, esse programa, Balista, ele é nacional, né? Então, nós temos casos aí, aqui em São Bernardo mesmo, é uma situação assim, tem uma empresa que ela tem planta aqui em São Bernardo, tem planta em Diadema, tem planta na Bahia, tem planta no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente atende todas elas, né, lógico que cada estado vai atender a sua, mas ela faz todo o processo por aqui, nós encaminhamos para o SESI Nacional, que fica em Brasília, e aí é dado o prosseguimento, faz a distribuição. Bacana. No caso do estado de São Paulo, é tudo feito pelo SESI de São Paulo, né? Mas as demais, a gente faz todo o endereçamento desse processo, e encaminhamento também dele, e evidentemente também, lógico que quando a matriz fica aqui, a gente faz o acompanhamento, procura fazer o acompanhamento com o pessoal, os gestores, né, o grupo corporativo daquela empresa. Muito bom. Humberto, como é que está, depois de feito todo esse diagnóstico, como é que você sente essa recuperação e a motivação dos funcionários com relação ao projeto saudável? Como é que as empresas, qual que é os cases que você tem de recuperação, eles participam desse projeto, de que forma, que a gente falou muito em doença, né? Mas diagnosticada a doença, como é que ele trata isso? Quer dizer, ele participa, ele tem um diagnóstico, e como é que é feito esse tratamento? Eu diagnostiquei o problema, como é que a gente faz isso? O nosso trabalho, ele visa exatamente fazer esse levantamento. Faz, né, aponta o relatório, e aí, lógico, dentro daquilo que o SESI pode ajudar, ótimo. E aquilo que, evidentemente, o SESI pode orientar, pode fazer uma série de coisas e também sugerir, né, como eu já disse, procure o seu plano de saúde. As pessoas também têm que estar conscientes, porque como também é um livre-arbítrio da pessoa, porque muitas vezes a pessoa tem um pouco de receio, eu tenho pressão arterial, será que a empresa, sabendo disso, eu vou perder meu emprego? É pior porque o que vai acontecer? As doenças, normalmente, elas vão se instalando no organismo das pessoas, e se elas não mudarem os seus hábitos, se elas não procurarem algum mecanismo para mudar esse estado, com certeza ela vai comprometendo outros órgãos. Então, a primeira coisa que, quando a gente detecta, olha, você está com a sua pressão arterial alterada, ali a enfermeira, a própria dentista, você precisa fazer uma avaliação bucal, precisa procurar um dentista e tal. Por quê? Porque aquilo lá pode se agravar ao longo do tempo. Então, a melhor coisa que tem para o funcionário, quando ele não vê condições, ele procurar lá o RH, o próprio serviço médico da empresa, ou procura um médico de confiança para tentar diminuir esse grau de risco que ele está inserido, né? E muitas vezes não, normalmente é comum esses funcionários procurarem suas empresas, né? E as empresas estão muito suscetíveis no sentido de ajudar essa pessoa a se recuperar, porque a gente sempre fala, são 3 pontos importantes que tem o lado social, né, que tem que ser verificado, a pessoa em si, aquilo que a gente falou, o mais importante desse processo é o ser humano. O segundo, você tem o lado econômico, porque esse funcionário ele pode ser um funcionário excelente durante 5, 10, 15 anos, mas ele tem um problema de hipertensão. Se ele não for tratado agora, daqui 15 anos, esse funcionário que foi excelente durante todo esse tempo, ele vai estar com um grau de risco dele em saúde muito complicado. Sim. Então, imagina esse funcionário, ele pode aumentar esse ou o conjunto de funcionários, aumentar o nível de absenteísmo da empresa, então você já começa a pecar pelo lado econômico, a questão da sinistralidade do plano de saúde, impacta, né, que aumenta consideravelmente. A questão legal também, porque esse funcionário, ao longo do tempo, se a empresa, de repente,
entender que ela vai tomar alguma medida, olha, infelizmente a gente fez tudo e ele não tomou, a última coisa que seria a demissão desse funcionário. Olha o caos social na vidinha dele, né? Uhum. E reposição também. E a reposição, né? O custo de tudo isso. Treinar. E ainda você corre pelo outro lado, quando esse funcionário vai para o INSS o que está fazendo hoje? Devolvendo. Ele faz um tratamento e fala assim, olha, toma que o filho é teu, faça uma readaptação desse funcionário no seu quadro. Então, assim, são situações que acabam influenciando o social, o econômico, né, e o legal, porque do ponto de vista legal, se você não faz a readaptação, o funcionário pode, de alguma forma, ir buscar os seus direitos. E hoje as leis levam a responsabilidade para a empresa. Também quem tem que provar tem bastante é a empresa. disso. Né? A empresa tem que provar que não foi ali que ele adquiriu a doença. Então é complicado. Então, assim, é uma situação bastante complexa. Ou você trata, né? E tem a questão, né, do passivo trabalhista, que às vezes a empresa está correndo. Mas não é esse o ponto. O ponto que a gente quer focar a saúde, a pessoa em si, mas são os graus que a gente, de alguma forma, vê, encontra, ouve, né, das próprias empresas que muitas vezes nos traz esse feedback aí do que está acontecendo. Legal. Roberto Balista e você, telenauta que nos assiste, nós vamos para mais um rápido intervalo. Não saia daí, nosso bate-papo está muito importante. Celtic em Foco, volta já. A mágica nos faz sonhar.